Saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus que Ele nos abençoe neste dia, para mais uma vez juntos examinarmos a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos meditar a respeito de como se procede o casamento cristão. O que é o casamento? Como que é o casamento? Como Deus nos mandou, nos deixou esta ordenança, esta união do homem com a mulher, como que ela se consuma, quando ela se dá. Eu, sinceramente, até alguns dias atrás, acreditava que a relação sexual entre o homem e a mulher sacramentava o casamento, passava a existir um casamento, uma união segundo a palavra de Deus, seriam os dois uma só carne. Mas o Senhor me mostrou, e nós temos que a cada dia crescer na fé, no conhecimento da palavra, aperfeiçoar os nossos caminhos, e graças a Deus o Senhor nos revela. Veja em Gênesis, capítulo 2, no versículo 24, 23 e 24, a palavra de Deus diz assim: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma carne. Aqui está o primeiro casamento, a primeira união que Deus fez. E aqui, através de Adão, foi deixada esta ordenança. Deus, através de Adão, deixou esta ordenança, que deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. São duas pessoas, duas carnes, duas pessoas distintas, mas pela união, pelo casamento, se tornam como que uma só carne, uma só pessoa. E como que isso se dá, como que isso se sacramenta, como que isso acontece? É a relação sexual. Veja bem, em Gênesis capítulo 3, versículo 12, diz assim: Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então nós vemos aqui que a união, o casamento instituído por Deus entre o homem e a mulher, não é o ato sexual. O ato sexual é uma consequência dessa união. Primeiro tem que haver a união. O ato sexual, ele é a consequência dessa união. E como que se dá essa união? Então é o que diz aqui a palavra: Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão dois uma só carne. Ou seja, o casamento é a coabitação, é viverem juntos, é estarem juntos. Não tem como uma pessoa casar e uma pessoa morar num lado, outra pessoa morar do outro. Não é companheiro um do outro, porque a mulher foi dada como ajudadora para o homem, para auxiliadora do homem. Não foi dada somente para a reprodução. A mulher foi dada também como ajudadora do homem. Em tudo ela ajuda o homem. Então nós vemos que o casamento não é simplesmente a relação sexual. O casamento é a vivência, é a comunhão, é estarem juntos, é participarem, serem uma só carne, os dois tendo o mesmo interesse, os dois tendo a mesma intenção, os dois tendo a mesma vontade, o mesmo objetivo de vida, os dois buscando, um ajudando o outro, buscando o mesmo sentido, no mesmo sentido, caminhando juntos, um ajudando o outro, seja na vida espiritual, seja na vida material. Então esse é o casamento. E em Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria já estava desposada com José. Desposada, pelo dicionário bíblico de Almeida, desposar significa casar ou então contratar casamento. Ela estava desposada, ou ela já estava casada com José, ou ela estava prometida para casar com José.
e antes de coabitarem, antes de manterem relação sexual, e ela era virgem, ela achou-se ter concebido, ela se achou grávida, não por relação sexual com algum homem, mas pela graça, poder do Espírito Santo, por Deus. Ela engravidou por Deus e o Senhor Jesus nasceu dessa gravidez abençoada, dessa gravidez santa, sem contato humano, sem contato carnal. Então, mas eles estavam desposados, eles estavam casados ou prometidos para o casamento. Nós temos agora que fazer a diferença entre o ato sexual de pessoas casadas, que é normal e que não é pecado, que é uma ordenança do Senhor, porque antes dele fazer o homem e a mulher, de acontecer esse primeiro casamento, multiplicar e encher a terra. Então, o objetivo dessa união também é a multiplicação, é ter filhos e tudo mais. Tem casal que infelizmente não tem filhos, também isso é da vontade de Deus. Aí a pessoa tem que orar, tem que pedir uma direção a Deus para ver se adota alguma criança necessitada, que não tem pai, não tem mãe, ou então busque de Deus o porquê dessa situação, mas é a mão de Deus, e sempre é Deus que está trabalhando na nossa vida. E a relação sexual fora do casamento não torna ela lícita. Dois jovens, duas pessoas, um homem e uma mulher, eles se unem sexualmente, não são casados, são solteiros os dois, eles mantêm relação sexual. Eles se casaram. Antigamente eu achava que isso era o casamento. Estavam casados, agora eles tinham mantido relação sexual, eles estavam casados. No entanto, eles não coabitam, eles não têm o mesmo interesse, não têm o mesmo desejo, não estão um querendo ajudar o outro, não querem viver juntos, não têm o mesmo objetivo de vida, não estão coabitando, eles não casaram. Essa relação sexual é um pecado de fornicação. Eles estão fornicando, é a relação sexual entre pessoas que não são casadas. É um pecado, isso desagrada a Deus, os fornicários não herdarão o reino dos céus. Agora, se uma pessoa casada, seja o homem, seja a mulher, mantém relação sexual fora do casamento, ele está sendo infiel para o seu cônjuge. Se o homem mantém relação sexual fora do casamento com outra mulher, ele está sendo infiel à sua esposa. Se a esposa mantém relação sexual com outro homem fora do casamento, ela está sendo infiel ao seu esposo. Ela quebrou, ou eles quebraram, quem assim pratica, quem assim faz, quem assim age, está quebrando os laços do matrimônio. E isso autoriza, conforme o Senhor Jesus nos ensinou, autoriza que o cônjuge inocente não seja mais obrigado a conviver com aquela pessoa. Eu não estou mais obrigado a conviver com essa pessoa, porque essa pessoa não tem o mesmo objetivo de vida que eu, não tem mais o mesmo rumo, não deseja mais caminhar juntamente comigo, fazendo ajudando o outro, trabalhando em favor do outro, para alcançarmos uma finalidade comum, que é a salvação, que é a vida eterna, que é fazer a vontade de Deus. Essa pessoa se desviou dos caminhos e eu não sou mais obrigado, a pessoa, o cônjuge inocente, não é mais obrigado a conviver com aquela pessoa. Isso dá direito ao inocente, ao cônjuge inocente, de casar novamente? De jeito nenhum. Ele já é casado, ele já conviveu com a mulher, e a palavra nos diz claramente que a lei do marido, a mulher é esposa enquanto o marido vive. O marido tem a esposa enquanto ela vive, porque os dois serão um, embora não tenham o mesmo objetivo, não estejam mais vivendo juntos, divorciaram, separaram, mas não podem casar novamente. Se ela se unir a outro marido, se unir a outro homem e permanecer nessa união, ela é adúltera. Ela já se tornou adúltera por ter praticado sexo fora do casamento, já é adultério. Agora, se ela casa novamente, ela permanece no adultério. Não tem como ela voltar atrás. A palavra diz que ela peca contra o seu próprio corpo, que o pecado do adultério é um pecado contra o próprio corpo, não é um pecado contra o Espírito Santo, como algumas pessoas dizem. Então, nós temos que
que compreender a finalidade do casamento. Por que se casa? Hoje em dia, o casamento é uma coisa social. O Senhor Jesus não recriminou uma reunião, uma divulgação. Aliás, é necessário que o casamento seja divulgado. No Evangelho de João, no capítulo 2, nos versículos 1 e 2, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então o Senhor Jesus foi nesse casamento, foi nessa festa. Ele foi convidado e ele não repreendeu, não disse que estava errado. Pode fazer a comemoração da união do casal, de agora em diante é até necessário que isso seja feito, essa divulgação, esta publicação do casamento. O que é interessante que se entenda é que a união é na presença de Deus. O casamento verdadeiro é quando os noivos, o casal, recebe as bênçãos da igreja, recebe as bênçãos dos irmãos, estão se unindo, estão festejando na presença de Deus, se apresentam perante a igreja e a igreja abençoa aquela união. Ali, de agora em diante, este casal, este homem e esta mulher vão passar a viver juntos, em comunhão de vontades, em comunhão de desejos no sentido espiritual, no sentido material, tem um objetivo único de servir a Deus, de seguir o caminho, um ajudar o outro, para que ambos cheguem juntos ao trono de misericórdia e da graça do Senhor Jesus Cristo, sejam salvos, um ajudando o outro, porque um ajuda o outro na vida material e espiritual. Esse casamento que muitas igrejas exigem, não, se não casar no cartório, são amaziados apenas, são amigados, não é um casamento verdadeiro. O casamento verdadeiro precisa ter o papel do cartório. Isso não está correto. Mas precisamos seguir a lei dos homens. Precisamos seguir a lei humana, porque a palavra manda honrar o rei e obedecer à lei. Obedecer à lei quando ela não viola a palavra de Deus, que a nossa lei é essa aqui, é a palavra de Deus, a nossa lei. A nossa lei é a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo nos deixou tudo o que devemos fazer aqui. Agora, se a pessoa pensa que indo no cartório ela está casando, ali está dizendo uma certidão de casamento. Casamento é uma união de vontades apenas material, que aquele casamento que é feito em cartório, ele regula somente os bens materiais, não diz nada a respeito de fidelidade e que o homem tem que honrar a mulher honrar o homem e os dois têm o mesmo objetivo de vida, não tem nada disso. Ali é só para você dizer se você quer se casar no regime de separação de bens, no regime de comunhão parcial de bens ou no regime de comunhão total de bens, comunhão universal de bens. Só isso, trata-se somente apenas dos bens e do nome que a pessoa vai passar a usar. Então, ali é só coisa material que se trata. E nós não precisamos que alguém nos diga por um papel qual o nosso problema material, como vai ser resolvido materialmente essa questão. Quem é cristão não precisa, é uma vergonha para os irmãos, para a igreja, que os irmãos vão buscar uma solução de problema material junto à justiça. Não tem entre vós algum sábio que possa resolver esse problema? Então, quem é da igreja verdadeira, igreja santa, igreja segundo a palavra de Deus, é o ministério, são os irmãos, é a igreja que vai resolver os problemas. São pessoas que têm o dom de julgar, o dom de discernir, o dom de dirigir os outros pelo Espírito Santo. Então, o casamento verdadeiro é a coabitação. Então, meu irmão, minha irmã, seja companheiro da tua mulher, seja companheira da tua mulher, companheiro do teu marido, e tenham um único objetivo: servir a Deus, servir a Jesus, ambos com o mesmo desejo, com a mesma vontade e na mesma santificação, buscando a salvação que só há em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro casamento, esta é a verdadeira união. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo e o Senhor abençoe a tua casa, a nossa casa, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.